Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados de Deus, que alegria. Estamos terminando a semana hoje, sexta-feira, e estamos concluindo também um estudo precioso sobre profetas, profecia dentro da igreja. Isso ainda existe, está vigente. Nós precisamos conhecer tudo à luz da palavra do Senhor. Aqui o teu servo Natanael, estamos aqui para lhe servir e para ser canal de bênção para a sua vida. No seu canal, Universidade do Reino. Desde já te convidamos para você se inscrever, dar um like aí, apertar o sininho das notificações para você receber cada estudo. Toda segunda, quarta e sexta estamos lançando um estudo novo para poder conhecer mais, mergulharmos juntos e aprendermos. Estou aprendendo junto com vocês, principalmente quando você participa e dá sua opinião e apresenta novos versículos aí de conhecimento, coisa preciosa. Deus te abençoe tremendamente. E desde já te convidamos para você se matricular na Universidade do Reino. Está aí aparecendo no meu WhatsApp, você me chame que eu te passo toda a estrutura de como você pode estudar EAD, 48 disciplinas, todas gravadas online, onde você pode estudar em casa e fechando essa grade curricular, você pode se formar em bacharel em teologia, tá bom? Deus te abençoe e venha estar conosco na Universidade do Reino. Cremos que Deus tem coisas preciosas para você, tá bem? Hoje também nós vamos no final estar contemplando aqui dois felizardos que um vai levar esse livro aqui precioso, que é Paixão por Almas, um livro que eu tirei da minha prateleira para você ler, de Oswald Smith, um livro muito precioso. E também, cadê? Uma canequinha para você tomar seu café, seu chocolate abençoado, tá bom? Da Universidade do Reino. Mas, por favor, me mande uma mensagem no celular, Universidade do Reino, eu quero participar, seu endereço completíssimo, com CEP, com tudo, com o número da casa, rua, bairro, estado, enfim. E também o seu nome completo, tá bom? Temos tido dificuldade para enviar, porque o pessoal manda cada endereço que só Jesus na nossa vida, mas vai chegar lá, em nome de Jesus. Tá bom? Participe, esteja conosco aqui nesse estudo precioso. Nós falamos já sobre profeta no Antigo Testamento, os Neviim. Falamos também, hoje em dia, a igreja, o que é o dom profético, o dom de profecia, os dons espirituais. E agora vamos falar algo que é uma realidade. Falsa profecia e falsos profetas. Como identificar falsos profetas? Como ver se eles realmente são de Deus, os profetas, ou se não são de Deus, de quem são esses profetas? Existem profetas de demônios? Será que a pessoa está sendo usada pelo inimigo? Ou talvez pelo seu bel prazer, pelo seu egocentrismo? Existem no meio da igreja falsos profetas. Ele já vai participando e deixando o seu comentário em relação ao assunto. Mas vamos lá, o que Jesus falou sobre esses falsos profetas? Abundância de profecia e o próprio dom profético dentro da igreja, como nós vimos, segundo a doutrina que Paulo escreveu aos Coríntios, principalmente, onde em Corinto havia muita crença em pitonisas, em bruxas, em cultos espirituais, onde se invocavam espíritos de adivinhação. Então Paulo teve que mandar ver ali com os dons espirituais, a ordem do culto, como os profetas deviam profetizar em ordem, em decência, enfim. Leia Coríntios, você vai entender a estrutura de como esses dons devem se manifestar no meio da igreja. Agora, já que estamos vendo à luz da palavra que essa profecia existe, o dom profético existe ainda, porque muitos o deixaram de lado, aqui também o próprio Cristo está falando, aqui em Mateus capítulo 7, abra a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele começa a falar algo categórico em relação aos falsos profetas. Olha o que diz aqui no versículo 15 de Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, fique alerta em relação aos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só o perfil que Jesus apresenta desses homens maus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Olha só,
Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Vamos lá. Jesus está falando, vocês querem saber e ter a percepção de quando você está diante de um falso profeta, um profeta de Deus, pelos frutos. Só que o problema é que muita gente eu vi dentro da igreja que pensa que frutificação é operar do poder, logicamente que vem do Espírito, numa pessoa. Por exemplo, uma pessoa tem poder de milagres, ela tem poder para operar milagres. Isso vem do Espírito Santo e atua com poder e autoridade na vida da pessoa para operar milagres, como também para operar maravilhas, para falar em línguas, para profetizar. Então, o que acontece? Muita gente pensa que a frutificação é operar dos dons com poder através de uma pessoa, mas não é não. Não. O fruto do Espírito numa pessoa é o caráter dela, ou o frutificar do Espírito é o caráter dela. Então tem uma diferença, Natanael, em poder e frutificação? Claro que tem. Claro que tem. Eu vou provar aqui algo assim crucial, que é uma separação entre poder, que vem logicamente do Espírito, e santidade. Decore isso, por favor. Poder e santidade. Muita gente está confundindo aqui, ó. Poder e santidade são coisas que deveriam andar paralelamente, mas não andam. O poder usufrui pela gratuidade, por promessa de Deus. O Espírito está operando, quem o busca o recebe. Só que o poder nós estudamos, que ele traz milagre, traz operação de maravilha, traz ministério, e você viu isso. Agora, é possível que alguém usufrua do Espírito Santo e ele, com o passar do tempo ou do agir do Espírito na sua vida, somente usufruindo, repito, só usufruindo do poder, ele se esqueça que o Espírito Santo também veio para santificá-lo. Então, há possibilidade de alguém só pender para um lado e cair somente para a operação do poder e se esquecer da santidade. Há um versículo que sempre me chama a atenção em Eclesiastes 9:8, quando ele diz assim: que sempre sejam alvas as suas vestes e que nunca falte óleo na tua cabeça. Aí há uma alegoria muito importante, porque diz que nunca falte óleo na tua cabeça. Isso se refere a poder. Óleo na cabeça era dos ungidos. Mas que nunca deixem de estar brancas as tuas vestes. Isso é santidade. Pastor, eu posso me dedicar só ao poder e esquecer a santidade? Claro que sim. Claro que sim. Aqui está o próprio Jesus falando: haverão falsos profetas, haverão pessoas que vão operar maravilhas, só que o caráter deles está longe de mim. Avance um pouquinho aqui no capítulo 7, vá para o versículo 22, nós lemos o 15 até o 18, mas olha o que diz o 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? O cara era profeta. Em teu nome também expelimos demônios. Expeliam demônios. E em teu nome nós fizemos muitos milagres. Ok. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, alguém pode operar maravilha pelo Espírito, usufruir do Espírito, e também ser um mau caráter. Claro que sim. Há muita gente que naquele dia vai falar: Senhor, nós expulsamos demônios, nós pregamos o Evangelho, nós fizemos milagres. E ele vai falar: mas quem disse que operar maravilhas, quem disse que profetizar salva alguém? Quem te salva é a santidade. O escritor de Hebreus, ele escreve claramente em Hebreus 12:14, ele diz assim: procurai a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nunca diz procurai poder sem o qual ninguém verá o Senhor. Diz procurai a santidade, porque santidade é o quê? Caráter. Caráter. E o que é caráter? É só aquilo que Deus vê, é a famosa frutificação.
Porque tem muita gente que ganha muita alma, gera muitas vidas, prega, faz milagres, fala em línguas, profetiza. Não tenho nada contra isso, gente. Pelo amor de Deus, eu amo tudo isso. Eu gosto do evangelho com sinais e com poder. Mas o problema é que a pessoa não tem santidade, tem um caráter deturpado. Pastor, eu conheço muita gente que operava, pregava maravilha e depois estava fazendo coisas horrendas, imorais. É possível isso? Claro que sim. Gente, há muita gente usufruindo, pessoal, tem muita gente usufruindo do poder de Deus, mas caráter nenhum, zero. Ou seja, caráter, isso aqui é simplesmente, é o dom ministerial, é a unção, unção. Muita gente pensa que unção somente vem para pessoas que só se santificam. Não, há muita gente que eu conheço que opera maravilhas, opera milagres e não tem nada de caráter. Aqui Jesus fala assim, muitos vão falar naquele dia, nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, muitos milagres. Não te conheço, porque para conhecer a Deus, você não precisa somente fazer milagres e maravilhas, ou falar em línguas e profetizar. Você precisa ter um caráter santificado. Caráter santificado. Tomara que todo mundo que usufrui do poder da unção tivesse um caráter transformado pelo poder de Deus. E todo mundo que tem santidade e tem caráter tivesse os usos e frutos do poder e da unção para operar maravilhas. Tomara que isso andasse sempre junto. Por isso diz que nunca falte óleo na tua cabeça, unção, e nunca serão ou deixem de ser alvas, ou serão sempre alvas das tuas vestes, tá bom? Então, é possível então alguém só ter o poder e não ter caráter? Eu creio que sim. Então você vai ver muita gente na igreja, e não se escandalize, que operava maravilha, de repente o cara sai na notícia que o cara fez uma aberração moral. Mas como outro dia ele estava pregando, como pessoas se converteram, mas como profetizou, até se cumpriu, porque só usufruía da unção e do poder e se esqueceu do caráter. Mas Jesus fala assim, quer verificar se o cara é um falso profeta? Não veja só o que ele profetiza e se cumpre, mas se ele é um profeta de Deus, ele vai ter santidade, porque pelo fruto você vai conhecer, santidade é frutificação. Aqui somente está a operação. Tem muita gente que tem só operação, mas não tem frutificação no caráter. Não tem ação. Tem ação, muita gente envolvida com a mecânica do modus operandi do poder na igreja, mas o seu caráter já se desviou há muito tempo, está fora da presença do Senhor. Então, temos aí uma colocação assim muito clara de que pode ser que alguém está usufruindo só do poder. Fora isso, nesta operação, às vezes pode ser que o Espírito Santo esteja operando. Repito, nós estamos no tempo da graça. E a gratuidade, o que significa? Essa virtude onde se escancara o coração, o carisma de Deus, e temos a gratuidade, tudo é de graça, tudo é pela graça. Então o que acontece? Um dia alguém que invoca e vê o poder e ele se manifesta. É possível isso? Claro que sim. Mas agora quero ver se a pessoa vai ter santidade para dar contas a Deus. Contas a Deus de tudo aquilo que fez. Então, queridos, vigie, porque já existem falsos profetas. Tem falsos de tudo, tem falsos apóstolos, falsos mestres, falsos evangelistas, falsos crentes, e enfim, Paulo dizia, estive no meio de falsos crentes. Então temos aí a primeira ideia de que falsos profetas podem ser conhecidos, principalmente se eles não têm uma vida de caráter. Em segundo lugar, outra coisa que se vê muito na igreja é quando um profeta, ele começa a dar descrédito às escrituras. É quando ele começa a ter uma revelação extra, vamos dizer assim, e vai deixando de lado as escrituras. Conhecia a palavra, conhecia a sã doutrina, conhecia o evangelho, e agora a Bíblia é em segundo plano, a palavra do Senhor, as sagradas escrituras, como eu gosto de chamar, fica um pouco de lado, não é tão importante assim. O que vale agora é o que escreveu a senhora fulana, o que vale agora é o que escreveu o profeta tal, como diz o profeta tal, como escreveu. Eu já vi muito crente assim falando isso.
Fala de Jesus, fala das Escrituras, mas também a dona fulana que escreveu tal livro, como escreveu dona fulana. Cuidado com isso, querido. Ou como escreveu fulano de tal. Não vou nem citar nome para não entrar em polêmica. Tem muita gente que anda com uma revelação embaixo do braço, ou um livro embaixo do braço, e muitas vezes esse tipo de gente vai se afastando da sã doutrina. Isso chama-se apostasia, quando alguém se afasta do verdadeiro evangelho e do que é a sagrada Escritura, o descrédito às Escrituras, o acrescentamento de algo que alguém a mais falou. Não, Senhor, não existe isso, não existe. As Escrituras comprovam e provam tudo aquilo que Deus tem para o homem no quesito revelação, e acabou, tá bom? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4:1, alguém está me acompanhando aí? 2 Timóteo, ou é 1 Timóteo? 1 Timóteo 4:1, 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo diz assim, capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão a fé, apostasia, alguém que acreditava na palavra, na veracidade da palavra e começou a negar, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então tem uma escola de demônio, já que há ensino de demônio, tem uma escola de demônio. Então tem um mestre que ensina coisa do demônio, o próprio capeta está ensinando e está fazendo discípulos que estão enganando o povo. Para quê? Para contradizer a palavra de Deus, para inventarem datas, para inventarem novas revelações, para inventarem novas doutrinas, e aí surge a apostasia através de espíritos enganadores. E está assim de espíritos enganadores. E diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. E aí começam a proibir, começam a dar novos desígnios sobre uma nova revelação. Então, em segundo lugar, o falso profeta também se conhece pela apostasia. Esse aqui, 1, 2, apostasia. Principalmente quando começa a negar a veracidade das Escrituras. O incrível aqui que diz que trazem com eles espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, há muita gente que está fugindo ao contexto da Sagrada Escritura, disso não convém, tá bom? Terceiro lugar, um falso profeta se reconhece porque ele começa a tirar Cristo do centro. Ponto 3, tira Jesus, ou começa a tirar Jesus do centro, ou seja, a nossa visão é cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro de tudo. Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e a vida. Jesus Cristo é o Salvador e acabou, não tem a senhora tal, fulano tal que escreveu, não. Jesus é o centro. Então, qualquer religião ou qualquer dogma aí, de qualquer igreja, seja qual for, onde digam Jesus mais a senhora não sei das quantas, Jesus mais os escritos do profeta tal, Jesus, não, é Jesus e acabou, não tem outro caminho. Então, o centro é Jesus. O problema é que a primeira característica desses homens que começam a tirar Jesus do centro, o ego começa a surgir. E eles começam a se entronizar. Em primeiro lugar, um falso profeta, ele tira Jesus de cena e começa a aparecer a cena dele, a visão dele. Ele fica exclusivista. E normalmente esse tipo de profetas, eles aos seus seguidores dizem, façam assim, porque quem não faz assim está errado. Eu conheço muita gente dentro da igreja que é sectarista e começa a falar, não, se você não faz desse jeito, como Deus me mostrou, como manda o figurino, você está fora. Isso está errado. Querido, eu sei que, por exemplo, para evangelismo existem muitas metodologias. Você pode pescar de tarrafa, de rede, de anzol, enfim, com linha, com rede. Agora, uma só é a metodologia? Não acredito nisso. Quando alguém diz assim, nós temos a última revelação, quem não entra nessa revelação está fora do mover do Espírito Santo para a igreja.
Calma lá, gente, nós estamos na multiforme graça de Deus. E o reino é movido por essa graça. O reino é movido por essa graça. Quando nós vemos que um profeta, ou falso profeta, está tirando Jesus do centro, ele vai trazer uma ideia dele. Eu não posso, como Natanael, como profeta, começar a pensar numa ideia e falar assim, esta ideia que Deus me mostrou, ou esta metodologia, ou esse dogma, ou uma fixação em algum tipo de pensamento, vamos dizer assim, a centralidade para poder alcançar a salvação, ou qualquer tipo de bênção da parte de Deus. Não, querido, Jesus é o centro e acabou. Então cuidado quando você veja o teu pastor, ou qualquer profeta, qualquer ensinador que te diz, este é o jeito de fazer. Se alguém não faz desse jeito, está fora, é rebelde. Não, isso não procede de Deus, porque existe a gratuidade que é multiforme. Multiforme significa muitas formas. Esse é o reino de Deus, é a sua justiça, e ele se move em nós. Então temos que tomar cuidado quando um falso profeta começa a se voltar para ele, para o seu ego, ele é egocêntrico e começa a se entronizar. O que vale agora é o que ele fala somente, o que ele manda, o que ele está discernindo, o que ele está ditando, as regras que ele impõe. E se a pessoa não segue essas regras, essa pessoa é rebelde, essa pessoa está fora de um contexto de honra e de obediência. Então, queridos, fuja disso. Fuja disso, por quê? Porque isso não procede de Deus. Procede toda pessoa que começa a se entronizar. Eu pessoalmente, olhe para mim, eu tenho muito cuidado quando vou em igrejas e o líder dessa igreja tem um trono para ele. Tem um trono, isso se vê muito. Tome cuidado com isso, eu digo categoricamente na autoridade do Senhor. Cuidado com aquelas cadeiras que há muitas vezes no altar, e dentro desse altar tem um trono maior. Já percebeu que o maioral tem um trono maior? Gente do céu, onde nós estamos entronizando homens. Isso não procede. Eu sei o que é honra, eu sei o que é estar sujeito à autoridade, eu sei. Mas, querido, quanto mais autoridade temos, quanto mais unção temos, mais santidade devemos ter, e mais humildade, mais acessibilidade. Eu lhe pergunto, o líder, profeta ou mentor que está em você, ele é acessível? Ele é uma pessoa que te abraça? Ela é uma pessoa que te atende? É uma pessoa que você manda uma mensagem para ele e ele te responde? Ele é uma pessoa que realmente pode te dar um conselho mesmo não te conhecendo? Ou ela está voltada só para ele, levantando um altar só para ele? Então, um falso profeta, ele descentraliza a Cristo. Lembra quando os discípulos estavam brigando um com o outro, quem se assentaria à direita e à esquerda, e até a mãe de Tiago e João pediu para ele, olha, que um filho meu se assente à direita e outro à esquerda. Jesus falou, você não sabe o que está pedindo, mulher. Por quê? Porque havia briga entre eles, quem estaria à direita e à esquerda, ou seja, segundo os padrões mesquinhos, o figurino mesquinho do homem, eles estavam pedindo egocentricamente estar numa postura de relevância para serem levantados em honra. E Jesus falou, peraí, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quanto mais servo você, mais exaltado você está sendo. Ou quanto mais exaltado, mais servo você deve ser. Eles estavam brigando, mas chegou a hora da ceia. E Jesus, depois de haver ceado, disse que pegou uma toalha, tirou a roupa de cima, pegou uma toalha e uma bacia, e começou a lavar os pés. Gente, o servo mais ralé da casa é aquele que era lava-pé, aquele que não servia para nada é o que lavava pé. Jesus se coloca como lava-pé. Todo mundo queria estar do lado dele no trono, mas ninguém queria lavar pé. Jesus falou assim, se vocês querem ser igual a mim, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Isso é santidade, isso é humildade. Não estou falando que você deve se vestir de uma forma pobre, ralé, demonstrando uma hipocrisia. Não estou dizendo isso. Nós é pobre. Não estou dizendo isso. Um espírito franciscano maldito aí para aparentar uma falsa pobreza, ou santidade, perdão, através da pobreza. Não, Senhor. A pobreza nunca trouxe santidade. Não, Senhor. Isso eu discordo. Mas também concordo que a pompa para o homem, isso desagrada ao Senhor. Então, um falso profeta, ele vai se entronizar.
Ele vai querer que todos se fixem nele, todos falem por ele, todos se voltem para ele, que todos lhe obedeçam. Se a pessoa não está em obediência, pode deixar de falar com ele, pode extirpá-lo, porque não serve. Isso não é bom, gente. Isso não é bom, porque quem é profeta de Cristo, quem tem o serviço profético de Cristo, precisa reconhecer que Jesus Cristo veio em carne e Ele é a única alternativa. Abra a sua Bíblia, vamos à palavra, meu Deus. 1 João, abre em 1 João, o que diz 1 João? Lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 4, diz assim: amados, o Joãozinho falando, glória a Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeira coisa, tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne, ele teve uma missão. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo, ou seja, já o Espírito está lá. Então, naquele tempo, agora temos que tomar cuidado porque avançamos um pouquinho mais no tempo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que está no mundo. Então, preste atenção, está dizendo aqui, se é Espírito de Deus, vai ter que confessar a Cristo, vai ter que entronizar Cristo, que ele veio em carne, que ele venceu a morte, a isso se refere, que ele foi levantado ao céu e seu nome está acima de todo nome, está entronizado em glória, que ele habita em nós, que ele é o único caminho, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor da nossa vida, o que nos tira o pecado. Acabou e terminou. Então, gente, não entre em confusão para que nenhum falso profeta te faça cair nas suas garras e na sua rede, tá bom? Falso profeta, podemos falar, é todo aquele que deturpa a ação sobrenatural do poder de Deus, foge da santidade, né? Pode até operar maravilhas, às vezes até por ação de demônios, mas ele é apóstata, ele nega as escrituras, ele acrescenta algo a mais, ele inventa coisas. Em terceiro lugar, tira Jesus do centro, ele mesmo fica no trono de Jesus e se volta somente para ele, para a conveniência. E aí normalmente começa a pessoa a explorar os fiéis, ou o profeta começa a explorar esse dom para o bel prazer, principalmente se volta para uma tendência, porque toda vez que vem uma falsa profecia, vem um apóstata, vem um demônio que chama-se Mamon, e é uma potestade demoníaca que trabalha com o poder monetário. Então reconheça se essa pessoa, esse profeta, esse maioral, ele gosta, ele é fixado em dinheiro. Não estou dizendo, gente, não estou dizendo que alguém que prega, que ministra, não pode viver do evangelho. Isso as escrituras confirmam, desde o passado até agora. Paulo vivia de ofertas. O próprio Jesus diz que haviam mulheres que sustentavam o ministério dele. Não estou dizendo que é errado. Seja qualquer pessoa que viva para o evangelho, trabalha para o evangelho. Agora, uma coisa é viver e outra coisa é se enriquecer às custas do povo. Isso está errado. E principalmente com manipulação. Cuidado com esse tipo de coisa. Hoje em dia a igreja às vezes se esqueceu de missões. Em muitos lugares não se faz mais missões. O Nordeste brasileiro está esquecido em relação às missões. Por quê? Porque muita gente está se voltando só para elas. Grandes impérios, mas não fazem nada em relação a países onde há dificuldade, onde há fome, há nudez, há frio. E nós precisamos fazer a obra do Senhor de uma maneira urgente. Repito, não estou falando que é errado alguém arrecadar dinheiro para promover o evangelho. Eu tenho uma frase, até Deus me deu essa frase: não é errado arrecadar dinheiro para promover o evangelho. Lógico, para enviar alguém para uma passagem, para poder sustentar alguém, para comprar comida, vai precisar de dinheiro. Então, arrecadar dinheiro, porque o próprio Jesus tinha um tesoureiro, então arrecadava dinheiro. Arrecadar dinheiro para promover o evangelho não é errado. Agora o problema é pregar o evangelho para arrecadar dinheiro, entendeu? O errado é pregar o evangelho, promover o evangelho para arrecadar
dinheiro. Isso, temos muita gente fazendo isso. Então, tome cuidado quando as pessoas também estão voltadas para falsas doutrinas, emocionalismo, egocentrismo, manipulação, enfim, tanta coisa maligna que vem através dos falsos profetas. Com tudo isso, lhe digo, ainda existe a profecia, ainda existe o dom profético, ainda existe a revelação de Deus para a igreja e se move, como comprovamos já nos estudos anteriores, e creia, apesar de tanta coisa maligna, não deixe de acreditar na excelência da palavra, que é a maior profecia, e não deixe de acreditar, ou acredite melhor, acredite nos dons espirituais, porque eles vão te edificar e você será ricamente abençoado. Mas acima de tudo isso, viva o amor, como diz Paulo, acima de tudo viva uma vida de caráter e de frutificação, segundo Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E quem frutifica vive em santidade. Que Deus te abençoe. Fechamos a semana na bênção, na vitória, em nome de Yeshua. Rapidamente vamos ao nosso aqui manto dos números. Vamos ver aqui, manto dos números. Vamos já separar os números, estão todos aqui. Há tanto nome aqui, meu Deus, tanto nome aqui. Segura aqui. Eita, caiu tudo aqui, mas glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Não se esqueça de mandar uma mensagem para nós, tá bom? Vou mandar aqui um número. Vamos lá, pegamos aqui. Número 58. Anota aí, Aline, 58. Quem é o 58? 58. Estão todos anotados aqui. Ainda vou modernizar esse negócio aqui, gente. Mas o que vão mandar? Vão mandar esse livro aqui, ó. Paixão por Alma, número 58. Quem é 58? 58, meu Deus. Marcos Antônio do Nascimento, Recife, Pernambuco. Oh, glória, anota aí. Livro, vou anotar aqui. Marcos Antônio do Nascimento, Recife, Pernambuco. Livro. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Marcos Antônio do Nascimento. Tá bom? Vamos para o próximo. O que vai? Uma canequinha para tomar o café ungido. Café ungido, café abençoado. Vamos me perguntar, existe café ungido? Meu Deus. Número 14. Número 14. Cadê o número 14? Vamos voltar para trás. Volta para trás. Número 14. Quem é o número 14? Meu Deus. Vou traduzir aqui. Udenberg Ramos de Barros. É de Paulista, Pernambuco. Não acredito. Pernambuco também era outro. Pernambuco. Deixa eu ver, era Pernambuco também ou não? Dois de Pernambuco, meu pai. Que mistério que está acontecendo isso, tá bom? Número 14. Gente, eu estou pegando aleatoriamente. Diante do meu Deus, estou pegando aleatoriamente, tá bom? Windenberg Ramos de Barros, Paulista, Pernambuco. Olha só para ter uma ideia, vou nomear alguns nomes aqui que estão nessa lista. Rapidinho, ó. Elton do Santo Pereira, Pedro II, Piauí, Everaldo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Pedro Jorge Barroso Souza, de Carutapera, no Maranhão, Neemias dos Santos Oliveira, São Miguel Paulista, Gisélia Siqueira da Silva, Nova Iguaçu. Gente, os nomes estão aqui anotados, não se desespere, uma hora sai. Steve Kelvin dos Santos, Salto, São Paulo, então de São Paulo. Temos aqui Edgar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Abner dos Santos Avilino, de Recanto das Emas, Distrito Federal. Olha aí, estão todos os nomes aqui anotadíssimos. Vai aqui ó, até os 170 e poucos números já, está chegando até 200 números. Tá bom? Então não desista, toda sexta-feira fique ligado porque vai ter uma bênção para você, mas agora ganhou o número 14, que é o Udenberg Santo Ramos de Barros, de Paulista, Pernambuco. E qual outro, Aline, foi? Número 40 e... Não, 14 e o outro foi? Foram dois. 58, tá aqui, 58, tá bom? Que Deus te abençoe. É o Marcos Antônio do Nascimento, Recife, Pernambuco, ou terra abençoada. Ainda vou conhecer o Recife, com a benção do Senhor. Um abraço, segunda tem mais. Deus te abençoe.